Outra profecia é que Jesus seria da semente de Davi, descendente de Davi. Uma grande promessa bíblica, uma grande aliança foi quando Deus diz a Davi que o seu reinado seria subsequente, não teria fim. Da casa dele sempre reinaria em Israel. E Deus falou com Davi antes dele morrer, está em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12. Deus falou com Davi: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Em Isaías capítulo 9, versos 6 a 7, conclui essa profecia dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi, e seu reino para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos. Se cumpriu então, porque Jesus foi descendente de Davi, perpetuou essa promessa da casa de Davi, porém o reinado de Jesus é um reinado espiritual e eterno. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mas ele reinaria, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Outra profecia, o local de nascimento de Jesus, está no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, e diz assim: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Se cumpriu, né? Jesus nasceu em uma cidade, em Belém da Judéia. Está escrito em Mateus, capítulo 2, verso 1, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Outra profecia que Jesus nasceria de uma virgem está no livro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías profetizou aproximadamente 700 anos antes do Messias, antes de Cristo, antes de Jesus, né? O Messias seria o enviado. E disse assim a profecia de Isaías: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Se cumpriu, né? Está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Outra profecia: Jesus foi precedido por um arauto, um proclamador, aquele que viria avisando acerca de Jesus. Está em Isaías capítulo 40, verso 1, onde está escrito: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda de Deus. Realmente, né? João Batista veio falando sobre Jesus, que viria um que ele não era digno de desatar as sandálias, e se cumpriu. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 3, verso 1 em seguindo. E naqueles dias apareceu João Batista, foi o arauto, né? Pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Outra profecia: o ministério de Jesus seria um ministério sem igual. Aí Isaías falou especificamente aqui no capítulo 61, Isaías escreveu, o profeta Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus foi criado na cidade de Nazaré e se cumpriu uma vez que Jesus entrou na sinagoga, como era de costume, num sábado, e levantou-se para ler o livro. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, ele achou o lugar que estava escrito essa mesma profecia aqui, e ele leu, né, como Isaías escreveu: o Espírito
Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele terminou de ler, todos ficaram perplexos. Mas nós sabemos que Jesus não teve honra ali em Nazaré, né? Mas se cumpriu essa profecia. Outra profecia que morreu pelos nossos pecados. Está no livro de Isaías 53, verso 5. Aqui, esse capítulo 53 fala de Jesus na cruz, né? O servo sofredor. Está escrito assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Outra profecia que Jesus suportou a culpa, né? Foi contado com os transgressores, está no capítulo 53 de Isaías. E se cumpriu em Romanos, capítulo 15, verso 3, que Jesus não agradou a si mesmo, mas sobre ele caíram as injúrias dos que os injuriavam. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. É outra profecia que se cumpriu, está profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9. Se cumpriu, Mateus, capítulo 21, verso 7. Jesus entrou montado em um jumento em Jerusalém e muitas pessoas, estendiam as vestes pelo caminho, cortaram ramos de árvores, espalharam-os pelo caminho, e a multidão clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, ao que vem em nome do Senhor. Outra profecia: Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Está em Zacarias, capítulo 11, verso 12, e se cumpriu, né? Está em Mateus 26, 15, que Jesus foi traído por Judas e foi pago, né? Pesaram-lhe 30 moedas de prata. Outra profecia: Jesus foi açoitado, esbofeteado e cuspido. Está em Isaías, capítulo 50, verso 6, a profecia. Se cumpriu, Mateus, capítulo 26, verso 67. Cuspiram-lhe no rosto e davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Cumpriu em João, capítulo 19, verso 1. Pilatos, pois tomou então Jesus e ele foi açoitado. Outra profecia, que ele foi como um cordeiro mudo, né? Não abriu a sua boca. Se cumpriu, essa profecia está em Isaías, capítulo 53, e se cumpriu Mateus 27, capítulo 12, Jesus sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Na crucificação ele teve sede, lançaram sorte sobre as suas vestes, e isso aconteceu exatamente, se cumpriu em Mateus, capítulo 27, verso 35. Havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte. Mas Jesus foi crucificado e ressuscitou. Isto é o mais importante, né? Jesus não ficou na sepultura. E ele, em Mateus capítulo 28, verso 5, quando as mulheres foram ali no sepulcro, né? O anjo do Senhor respondeu e disse: Não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então essas profecias demonstram o plano de Deus para enviar o seu Filho para salvar o homem, livrar da morte, do juízo eterno. Sem Jesus, o homem estaria sem saída, mas Jesus veio libertando o homem da escravidão do pecado, da morte eterna e trazendo vida abundante ao homem. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 em diante, diz assim: Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Eu te faço um convite agora: creia em Deus, creia no seu Filho enviado, aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Talvez você chegou até aqui, algo te prendeu e você não sabe por que você chegou até o final desse vídeo, mas tem algo diferente no seu coração. É o trabalhar do Espírito Santo através da palavra de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas isso não é feito por força
Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele eu cearei e ele comigo. Quero orar por você agora. Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade deste vídeo. E se esse ouvinte está aqui e o Espírito Santo tem falado com ele e ele abriu o seu coração, eu creio que agora é motivo de alegria, porque o Espírito Santo traz alegria, traz festa. A palavra de Deus diz que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. E se aconteceu isso, está acontecendo na vida do meu ouvinte, eu quero declarar bênção na vida dele, que ele encontra a verdadeira paz, que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Só ele é a paz verdadeira. Eu declaro agora que o Espírito Santo que está chegando na vida desse meu ouvinte, traga a ele muita alegria e a fé de ser filho de Deus. Em nome de Jesus eu abençoo. Agradeço, Deus te abençoe muito, agradeço a Deus pela oportunidade. Que Deus te abençoe grandemente.